O que tá acontecendo lá no encontro que era da Fátima Bernardes? Pois é, gente, olha só, quem tá apresentando é a Patrícia Poeta junto com o Manuel Soares, né? Isso. Manuel Soares, pra quem não conhece, ele fazia o É de Casa, tem os dreads, tudo mais. E aí, gente, o que tá acontecendo? Tá um clima muito tenso nos bastidores, porque os dois não estão se dando muito bem. A Patrícia Poeta deixou claro ela deixa claro nos bastidores que ela fica incomodada quando ela é cortada pelo Manuel. Então, assim, a Patrícia não gosta de ser cortada, o Manuel gosta de falar um pouco a mais, então acaba falando mais ao vivo, né? Participando mais, e aí ofuscando um pouco o protagonismo principal da Patrícia Poeta. Ela é estrela. E aí isso aí tá incomodando. Só que assim, por outro lado, como o Manuel, ele abraça muitas causas, principalmente a causa do racismo, das diversidades, então ele tem muito carinho do público, né? Ele sempre pergunta às pessoas da plateia o que tá acontecendo, né? Se alguém quer participar da plateia, ele dá voz às pessoas. E a Patrícia Poeta colecionou muitos haters por causa disso nas redes sociais. Vídeos mostrando que ela quer ser porque sozinha. o povo tá falando, se ele tá participando, né, deixa ele falar também. Não... Você tá rendendo, tá né? Tá rendendo. Aqui a gente aprende que todo mundo tem a sua vez, né? Aqui quando não tá rendendo, né, faz assim, nós aponta o dedo do outro que é pro outro... Embora. Pra render. Aí, tua vez que eu já cansei. Pois é, gente, e a química não tá nada bem. Agora, olha só, até comentei no off aqui, quem conhece a história do Manuel Soares sabe que a história dele não foi nada fácil. Pra ele chegar lá na Globo, olha, ele levou uma surra da vida, viu? O pai dele era chefe de tráfico, vocês sabiam? Não sabia era dessa chefe história, de não. tráfico lá em Salvador, né, que ele nasceu. E a mãe dele era escravizada pelo pai dele. Caramba. E aí ela era usada como uma iniciação sexual de criminosos. Ela era usada pelos criminosos. Aí eles fugiram, ele e a mãe dele, vieram para São Paulo. Só que aí teve uma época que ele perdeu o emprego, foi morador de rua, ficou uns 2 anos como morador de rua. Não foi fácil, ele te pedia dinheiro no semáforo. Caramba. Foi muito sofrida a história dele, né? Quando ele tinha uns 20 anos, assim, ele tava nessa. E aí ele dormia num viaduto, depois ele foi morar em Porto Alegre, ficou lá em Porto Alegre, lá morando na rua, embaixo da ponte. Olha, comeu o pão que o diabo amassou, viu? E aí, depois de muito custo, ele chegou no... Aqui não tem aqui certinho, mas ele chegou, se eu não me engano, foi no rádio e depois conseguiu uma brechinha na TV. Eu lembro dele no Profissão Repórter. Então, ele foi chegando aos poucos, assim, mostrando o talento dele. E como ele tinha a vivência da rua, ele sabia... um olhar sensível, atento às pessoas, né? Tanto que uma mulher uma vez chorou no encontro, uma mulher negra, e ele falou assim, eu sei que é uma pergunta óbvia, mas por que você tá chorando? E eles estavam falando de racismo, dos filhos da Giovanna Eubank. Sim. E ela chorou ainda mais, ele abraçou ela, beijou, como se fosse a mãe dele ali. Então, assim, o pessoal gosta muito dele. E aí essa implicância da Patrícia Poeta com ele toca o coração de todo mundo, assim. É verdade. É um clima bem... a gente fica chateado, né, com essa situação. A única coisa que eu tava lendo na semana passada foi que a Patrícia Poeta saiu num site de fofoca que ela não participava das pautas, das reuniões. E ele ia em todas. Então ele sempre estava atento, sabendo de tudo que realmente ia acontecer em cada programa. E ela não, então ela ficava meio por fora. Então ele foi se destacando, né? Acaba que ele vai se destacando. E aí pra pessoa que é a protagonista principal, mas tá se sentindo um pouco ameaçada, né? Aí fica complicado. Bom, vamos acompanhar, né? Graças a Deus nesse programa aqui não tem ameaça. Tamo junto na Band FM. Band FM.